Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se por um acaso você quiser ver relatos sem assombração ou sem o foco no sobrenatural, mas escutar histórias igualmente interessantes, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. Você já sabe, o link tá aqui na descrição, beleza? E vamos pro relato de hoje, que é uma na verdade é uma parte 2 de um relato que já liberamos aqui. Vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Esse relato parte 1, que é o dia em que a fofoca de Quimbanda virou... escrevi errado aqui, pera aí que eu vou corrigir, gente. É caso, não é saso, tá doida? É caso. Aí, muito bem, consertei. Então, vou deixar aqui a parte 1 nos cards, tá bom? E aí, pra quem não assistiu, vai lá ver a parte 1, depois volta aqui pra ver a parte 2. Eu não sei se tem muita relação, se precisa ver a 1 pra conseguir entender a 2. Eu acho que não, né? Mas, que é mais histórias de um mesmo caso, entendeu? Mas, de qualquer forma, é interessante, vai lá ver a parte 1, tá? Então, vamos para o relato que, como já disse, é este. O dia em que a fofoca de Quimbanda virou caso de família. Parte 2. Olá, Ana e assombrados. Eu fiquei muito feliz que você leu o meu relato. E como muita gente gostou e pediu, eu vim trazer a segunda parte. Dessa vez, mais focada nas fofocas e nos acontecimentos bizarros que rolavam naquela casa. Tem muita fofoca nesse relato que hoje eu dou até risada. E eu espero que vocês também consigam rir um pouquinho. E indo mais além, tem partes mais sobrenaturais. Eu vou manter os mesmos nomes do relato anterior e dar novos nomes às pessoas que vão aparecer neste aqui, né? Todos os nomes já estão trocados, são nomes fictícios. Pode acabar ficando um pouco longo, mas eu vou tentar contar todos os detalhes que eu me lembro. Até separei palavras-chave no bloco de notas para não esquecer de nada. Caso eu lembre de algo depois, eu deixo nos comentários. Ok. Sem mais enrolações, bora lá. Gostaria de começar dizendo que, como vocês ouviram no relato anterior... Deixa eu só ver aqui. Eu não lembro se é uma moça que nos conta. Eu trouxe água aqui porque minha garganta está coçando, gente. Aí começa uma tosse chata. Não tem como, eu sempre lembro de Chaves. Vamos lá. Então, como vocês ouviram no relato anterior, o Pedro, o meu ex, era sacerdote de um templo de Quimbanda e também era pactuado. Por isso, desconfio que ele possa ter feito algum trabalho espiritual para me atrair. Porque eu parecia estar enfeitiçada, completamente fora de mim. Não é possível que alguém em plena consciência suportasse todas aquelas loucuras. Como vocês devem se lembrar, Pedro era usuário de algumas substâncias, sabe? E carregava muitas questões psicológicas. Ao mesmo tempo, era sacerdote. Pois é, né? Por isso, sempre tomem muito cuidado com quem vocês confiam o espiritual de vocês. Anos antes, quando ainda era mais novo, ele se envolveu em um acidente bem complicado. Achou que conseguiria comprar as substâncias em determinado lugar, mas acabou sendo roubado e quase foi morto. Isso resultou em várias sequelas físicas. Ele precisou colocar pinos nas pernas e nunca se recuperou totalmente, pelo menos até o tempo em que estive com ele. Esse detalhe é importante para alguns acontecimentos que eu vou mencionar aqui. Vamos então à primeira questão. Como ele conheceu a minha amiga? Vamos chamá-la aqui de Daniela. Ainda em outubro de 2019, eu e Pedro estávamos quase iniciando o nosso relacionamento, porém eu ainda não morava com ele. Um dia, na casa dele, a chamei para ir lá. Fazia um bom tempo que eu não a via, já que ela também morava em São Paulo. Ela foi, conheceu o Pedro, nós três conversamos bastante e eu quero ressaltar que a Daniela tinha até um ex-rolo com uma menina e se dizia lésbica.
A famosa lésbica. Como assim? A famosa lésbica que fala homem nunca mais, com a língua tremendo. Se é que vocês me entendem. Eu não entendi, gente. Eu não entendi. Tá, eu não entendi. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então tá, vamos lá. No final de outubro, voltei para minha cidade, já sabendo que no final de novembro eu voltaria novamente para São Paulo. Só que dessa vez para morar com o Pedro. Nesse meio tempo, a Daniela já tinha criado uma amizade com a Tainá, minha ex-sogra, e vivia frequentando a casa deles. Ela sempre levava junto um amigo da época, para fazer amizade com o Pedro e não ficar tão na cara que ela era, na verdade, uma safada descarada. Uia! Eu ainda na minha cidade já estava incomodada com a Daniela Eu já estava incomodada com a Daniela ficar indo à casa dele sem a minha presença lá. Tava demais já. Até porque ela era minha amiga e não exatamente amiga dele, né? No máximo era uma conhecida. Deixa eu só ver, não é de maledite aqui, né? Porque às vezes até se encaixa. Tá, né? No máximo ali uma... Cadê? Me perdi. Achei, no máximo uma conhecida. Até que, em uma manhã, por mensagem, o Pedro se queixou sobre a Daniela ter pego nos... ele se queixou sobre a Daniela ter pegado no sono lá na casa dele. Comentou sobre certos comportamentos dela, como as roupas provocativas e outras atitudes. E disse que seria melhor eu conversar com ela. Bom, eu chamei a safada no WhatsApp e deixei uma mensagem dizendo que era para ela ter um pouquinho de senso, de bom senso, e deixar de ser sonsa. Que não havia motivo algum para ela estar frequentando a casa sem a minha presença lá. Já irritada, eu disse também que logo eu estaria indo a São Paulo e eu não queria que ela, nem o amigo que ela carregava junto, continuassem aparecendo por lá. Até porque eu ia querer o meu tempo com o Pedro sozinha. Ela apenas fez a Kátia sonsa, dizendo que entendeu. Ficamos bem desentendidas, mas no fim das contas não foi que ela não entendeu o que eu disse. É que ela era sonsa e safada mesmo. Maledite. Para vocês entenderem um pouco como era a casa da Tainá e do Pedro, o quarto dele, com um pequeno banheiro, ficava separado da casa principal, onde morava minha ex-sogra. Ou seja, a gente precisava entrar na casa dela para comer e até mesmo para tomar banho, já que no banheiro dele não tinha chuveiro. No primeiro dia em que eu cheguei na casa, a Tainá estava fazendo faxina, que é um milagre também, viu? Fazer faxina. E só faltava o banheiro. E é claro, gente, como eu já ia morar lá mesmo, eu fui prestativa, tá? Eu lavei o banheiro para ela e tal. A casa vivia simplesmente imunda. Ela tinha um gato macho e 2 fêmeas, e pasmem, as 2 gatinhas tinham nomes de pombagira. E o mais bizarro, quando ela gritava com as gatas, xingava as pobrezinhas pelos nomes das próprias pombagiras dela. Dá para imaginar o nível, né? Para vocês terem uma noção da sujeira, um dia, uma das gatinhas fez xixi na cama dela. E sabem o que a figura fez? Ao invés de trocar a roupa de cama, ela simplesmente pegou o meu secador de cabelo, secou o xixi da gata e foi dormir como se nada tivesse acontecido. A porquice era daí para pior, gente. Eu juro para vocês. Nesse meio tempo, a Daniela continuava frequentando a casa da Tainá. As 2 viviam fumando assim uma erva, se é que me entendem. Sim, gente, a mãe dele também fumava. Eu e o Pedro já estávamos evitando entrar na casa quando a Daniela estava lá,
porque a gente não falava mais com ela. Mas, às vezes, era inevitável, né? Não tinha como evitar o tempo todo a presença dela ali. Resumindo bem a novela, em uma madrugada, enquanto eu dormia, o Pedro foi até a cozinha e lá estava quem? A Daniela. E a bonita começou a abrir a boca para falar várias e várias coisas sobre o meu antigo relacionamento. Dizia o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, comparando tudo com ele. Enfim, jogando veneno. Resultado, ainda estava amanhecendo quando ele me acordou já aos gritos, me confrontando sobre tudo que aquela tinha falado. Para piorar, ele mexeu no meu celular enquanto eu dormia e baixou o aplicativo Drive, acredita? Lá acabou encontrando algumas fotos antigas de um relacionamento passado. Fotos que eu nem lembrava mais que existiam, porque eu nem usava mais aquele aplicativo. Mas ele surtou, quebrou o meu celular. E eu confesso para vocês, eu só não o agredi, porque eu sabia que se encostasse a mão, eu aleijava aquele miserável de vez. Mas eu fui até a casa da Tainá e lá estava a Daniela, vestindo apenas uma camiseta larga e de calcinha. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei ela pelos cabelos e coloquei para fora de casa, sem nem deixar vestir a calça direito. Depois disso, ela sumiu por um bom tempo. Tainá vivia incorporando dentro de casa. As entidades dela quase nunca falavam conosco. Ela simplesmente ficava ali, andando de um lado para o outro, com a mão na cintura, rindo sozinha e jogando cinza de cigarro pelo chão. Eu já tinha um pouco de clarividência nessa época, e o que eu via, principalmente na cozinha e naquele banheiro do quarto do Pedro que eu comentei antes, eu te garanto, não eram entidades, não era não. Sabe quando a presença é tão densa que parece mais escura que o próprio escuro? Pois era assim. Às vezes, quando eu estava deitada na cama e a porta do banheiro ficava entreaberta, eu via uma sombra parada ali, sempre a mesma. E na cozinha era ainda pior. Eu conseguia ver claramente figuras horrendas, espíritos que me olhavam e abriam um sorriso. Mas não era um sorriso espalhafatoso, não. Era discreto, com deboche e raiva ao mesmo tempo. Eu comentava com a Tainá sobre o que eu via, mas ela, completamente alucinada, achava que tudo era entidade dela. Lembra que eu falei que o Pedro também era pactuado? Pois bem, em um dia comum, estávamos conversando normalmente quando, do nada, ele ficou em silêncio. No começo, achei que fosse apenas distração, mas logo percebi o olhar dele mudar. Na mesma hora, eu soube. Ele estava incorporado. Confesso que eu pensei comigo mesma. De novo essa palhaçada, não. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Quem veio falar comigo não era um Exu, como eu imaginei. Era um dos demônios com quem ele tinha um acordo. Olha que chique. E esse ser apenas disse assim: se você quiser, assim como o meu servo, no caso o Pedro, também me servir, será um prazer eliminar aquela pessoa que te faz sofrer até hoje. A pessoa de quem ele falava era alguém de grau muito próximo da minha família, alguém que me causou um dano emocional profundo e que em determinado momento da minha vida cometeu um abuso contra mim. Disse que caso eu aceitasse, seria apenas para eu adotar certos comportamentos diferentes, mais promiscuidade, uso de algumas substâncias, enfim. Eu disse que não. Mas agradeci, muito obrigada pela proposta, mas não. Eu não fiquei com medo, não. Eu apenas, realmente, eu não fiquei com medo, apenas fiquei bem incomodada mesmo. Teve uma noite em que também sofri um ataque de algum íncubo ou súcubo. Eu fiquei toda arranhada e me sentia machucada por dentro. Quando eu mostrei os arranhões ao Pedro e contei o que havia acontecido, esse
apenas disse: eu tô acostumado. Hã? Ele disse assim: eu tô acostumado e gosto. Em todas as vezes que tivemos relações sexuais, não fomos só nós dois, não, tá? Eles sempre participaram. Vai ficando com qualquer um pra você ver. Eu fiquei com tanto ódio. Eu não sabia até que ponto ele era surtado, endemoniado, ou sei lá, os dois juntos. Eu, sinceramente, nem acredito que ele seja bissexual, não. Pra mim, ele é homossexual que não sai de uma vez por todas do armário. Ele tinha um ex-namorado que, segundo ele mesmo, foi o grande amor da vida dele. E tem um detalhe que hoje em dia eu acho até engraçado. Às vezes, para dormir, ele pegava os pijamas de seda e os roupões da mãe dele para usar, dizendo que eram mais confortáveis. Tá bom, querido, tá bom, fique à vontade. Fique à vontade, pode usar. Seja feliz, meu amigo. Ele pegava assim, não sei, né? E, olha, eu me mato de rir lembrando disso agora. Parecia o próprio Norman Bates. Pois é, meu amigo. Olha, era muito comum a gente ir na casa dos avós dele, passar o dia, jantar, enfim. A avó dele era outra sonsa. Ô família, hein? A avó dele era outra sonsa. Sabia que o neto era um usuário de substâncias, mas mesmo assim entregava dinheiro nas mãos dele para ele comprar a sua erva e tudo mais. Isso depois de já ter internado ele tempos atrás, tá? Numa clínica de reabilitação. Em uma dessas noites, e era verão, estávamos indo para lá e eu vesti um short e uma blusinha. Ele olhou torto pro short, como sempre. Implicava com qualquer roupa minha. Hoje, pensando bem, eu acho que o problema dele nem era ciúmes, tá? Ele é que devia era querer usar as minhas roupas. O caminho inteiro ficou emburrado, reclamando do meu short. Era recalque. Até que eu, já irritada, disse: então me dá a tua calça, já que tá incomodado. Era uma calça de moletom, em pleno verão. Ele tava sem camisa, como sempre, andando igual um maluco. No fim, nós trocaram. Como assim? Não vai me dizer que ele botou teu shortinho. No fim, trocamos. Eu vesti a calça dele e antes de irmos embora, ele pegou uma blusinha minha que estava amarrada na cintura. Bom, achei que ele botou teu shortinho. Pegou uma blusinha minha que estava amarrada na cintura, amarrou na dele. Mas peraí, aí ele ficou de cueca com uma blusinha amarrada na cintura? E colocou na dele e ficou assim, sem camisa, só com a blusinha presa na cintura, tipo um índio, né? Nós estávamos no carro com a mãe dele e, pasmem, gente, no meio do caminho, ele simplesmente parou para pegar as substâncias numa biqueira. E desceu do carro daquele jeito mesmo, praticamente nu, só com a blusinha amarrada na cintura, mostrando tudo. Eu e a minha mostrando tudo. Bom, eu e a minha aparência, é isso? Estávamos cada dia pior. Eu, que antes era bem cuidada, vaidosa, estava agora me tornando um reflexo dele mesmo. Eu estava me tornando um reflexo dele, mesmo sem usar nenhuma substância. Quem estava de fora percebia isso. Toda aquela energia negativa acumulada na casa, todas as aparições espirituais, eu estava exausta, deprimida e com autoestima lá no chão. Como falei no início do relato, hoje desconfio que alguma magia tenha sido feita, porque algo me prendia naquela casa. Eu já nem gostava mais tanto dele, eu não estava mais apaixonada, mas também não conseguia ir embora. E como vocês ouviram no primeiro relato, eu só consegui realmente sair quando a minha tia e a minha mãe foram lá me buscar. Eu já não conseguia mais dormir à noite, apenas quando amanhecia. Ou era ele acordado e alucinando de alguma forma, ou eram os espíritos presentes ali, brincando com a minha mente, me fazendo ouvir coisas que não eram reais, como barulhos de coisas quebrando, correntes sendo arrastadas pelo chão e a ansiedade que tomava conta. Em relação ao tempo de quimbanda,
ou o templo, não sei de que banda, a Tainá, minha ex-sogra, continuava frequentando o terreiro toda semana. Enquanto isso, ele já nem lavava mais as roupas. De santo, não tomava os seus banhos de ervas, não energizava mais as guias. Estava realmente pouco se importando com o compromisso que tinha com o templo e com as pessoas. E toda vez que a Tainá voltava desse terreiro, a energia, que já era péssima na casa, ficava ainda pior. Ela guardava ossos em cima da geladeira. Olha, devia ser alguma obrigação, mas em cima da geladeira, gente? Às vezes eu sentia uma vontade enorme, só para assim, é osso do quê? De galinha? De animais? Do que era os ossos? Às vezes eu sentia uma vontade enorme de gargalhar do nada e não havia absolutamente nada de engraçado acontecendo. Era espírito zombeteiro mesmo, disso eu tenho certeza. As pombagiras com quem eu trabalho, eu sei que não eram. A Tainá sabia, sim, que ele usava entorpecentes. Ela era basicamente uma mãe maledite. Já não se importava mais, nem um pouco. Um dia chegou a me dizer que se ele tivesse outra overdose e morresse de uma vez por todas, seria melhor. A mãe disse isso. Quantas vezes ela entrou no quarto do Pedro, viu uma carreira assim enorme e apenas dizia: filho, bola um fininho aí pra mãe dormir melhor? Era esse tipo de mãe. Nós morávamos em frente a um bar, que até era movimentado, mas frequentado por pessoas bem erradas. Aquela região era cercada de traficantes e tal. Um belo dia, ele disse que ia apenas comprar um maço de cigarros ali e já voltava, mas simplesmente sumiu. Aquela clássica, né? Eu vou comprar cigarro e nunca mais volta. Eu fiquei preocupada e a Tainá, ao me ver assim, decidiu ir comigo até o bar para perguntar por ele. Lá disseram que ele tinha ido a outro lugar e que logo voltaria. E o que ela fez? Do nada, vestida de camisola, em um bar cheio de homens, ela, que gostava de ser admirada desse jeito, simplesmente incorporou, entre aspas, uma entidade ali. Pegou um copo de cachaça, jogou nos próprios pés e começou a falar várias coisas sem sentido para os caras do bar. Como se a pombagira dela estivesse cantando os homens, sabe? E a Daniela, gente, acabou se envolvendo e começou a usar as mesmas porcarias. E, sinceramente, eu acho muito bem feito para essa cretina. O sonho do Pedro era ter uma menina bem influenciável e sem cérebro ao lado dele. E ela se encaixou direitinho nesse perfil. Ele sempre quis que eu também usasse o que ele usava. Ele brigava comigo e dizia que terminaria se eu não usasse. Ai, que beleza, né? Olha que par romântico, maravilhoso. Ai, Senhor, mas eu nunca usei nada com ele. Já era muito bem avisada na Umbanda e tinha o maior respeito pelos meus guias, que sempre me instruíram a ficar longe disso, pois eu era uma pessoa propensa a vícios. E não, eu já não era mais amiga da minha ex-sogra, tá? Ela estava mais do lado da Daniela. As duas se mereciam, né? Um pouco antes de eu ir embora, durante uma briga, a Tainá simplesmente rasgou algumas das minhas roupas e sumiu com todas as minhas maquiagens e acessórios. Eu fiquei muito chateada, porque entre eles havia presentes da minha mãe e até da minha falecida avó. Disse ela que jogou tudo fora enquanto andava de carro, mas eu sei bem que deve ter guardado para ela. Quem sabe até não dividiu com a miserável da Daniela também, né? Mas infelizmente para elas, assim que eu fui embora, eu consegui roupas novas e maravilhosas, muitas maquiagens e com o tempo acessórios também. E rapidinho, porque eu tinha o meu dinheiro.
O que realmente me doeu foi não poder recuperar o que era presente e tinha tanto valor sentimental para mim. Bom, o final da história vocês já ouviram no primeiro relato. Aquele que quase terminou em uma grande tragédia. Assim que eu fui embora, fui ao terreiro de Umbanda, tomei um passe, conversei com os guias e lá eles levaram qualquer mal que ainda pudesse estar comigo. Olha, me desculpem se ficou tão longo o relato e olha que eu nem contei tudo, tá? É muita coisa mesmo. Eu sei que algumas partes hoje em dia até parecem engraçadas, pelo menos pra mim, ao menos hilárias. Mas fica aqui o alerta. Por favor, gente, tenham muito cuidado com quem vocês confiam, em quem vocês confiam. Na verdade, tenham muito cuidado para quem vocês confiam a sua vida e o seu espiritual. A quem vocês confiam a vida e o espiritual. Dentro de um terreiro, sabe? O Pedro, por exemplo, no terreiro era uma pessoa. Em casa era totalmente outra. E não fazia bem nem para ele mesmo. Quem dirá o próximo? Também deixa um alerta especial para as meninas mais novas que assistem ao canal. Cuidado, meninas. Eu caí em uma cilada e saí viva. Mas poderia ter sido bem diferente. Eu poderia ter virado estatística de várias formas. Muito obrigada a todos que ouviram e obrigada, Ana, por contar os meus relatos. Beijinhos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Fica o alerta, gente, abram o olho, muito cuidado, conversem com pessoas que amam vocês ao redor, contem o mínimo sinal, tá? E assim, o que você puder correr e sair de perto no mínimo sinal, né? Que no fundo a gente já sabe quais são os sinais, né? É que a gente, ou que nem no caso que ela falou, sei lá, devia ter alguma magia em cima, porque não é possível não perceber um traste desse, não é? Mas acontece, gente. Então, por isso, assim, conversa, porque às vezes quem tá de fora e gosta, e você sabe que gosta de você, não seja nenhuma maledite, vai enxergar muitas vezes, ou pode te ajudar a sair disso, né? Como ela disse, acho que foi a mãe e a tia, não sei, que foram tirar ela de lá. Então, contem, não deixa chegar num nível que, de repente, não dá pra fazer mais nada, né? Aos mínimos sinais, saiam. Corram para as montanhas, porque não é brincadeira. É o que ela falou, ela saiu bem, mas facilmente poderia não ter saído. Agora, pensa bem, gente, o cara sacerdote de um templo, não sei o que ela, com esse comportamento, com esses hábitos, com esse... Você acha que é entidade de luz que desce no cara? Você acha que é mesmo o Exu, não sei das quantas, não sei, na mulher? Só perguntar para quem entende do negócio aí. Quem entende, quem é realmente da religião, tudo, me diga. Então a gente tem que ficar muito esperto, muito alerta com tudo isso. Ai, ai. E é isso, pessoal. Gente, ai meu Deus, quanta coisa. E o cara, será que ela acha que ele deveria sair do armário de vez, mas ele tava se segurando. Ai, meu Deus. Bom, este foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra você. Se for comentar, que seja com respeito, ok? E se tiver uma história, envia pra gente. E se tiver uma história, mas não tiver sobrenatural, manda lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então eu já falei, então bora pro próximo relato? Não. Então agora é isso. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.